Acho que agora vai. Agora vai dar certo. Quer ver? Vamos de novo, vamos de novo. Vai ter que dar certo, sempre dá certo. Eu já te aceitei, cara. Tu tá no celular, né, Cristiano? O ideal é no celular, tá? PC dá problema. O meu tá aqui aguardando o Cristiano Plurrar. Falta tu aceitar o convite. Mais um episódio da saga Bate-Papo Cultural. Já é uma saga, né? Vai lá de novo. Aceita aí, velho. Agora. Salve. Me ouve? Te ouço e te vejo. Cada Tu vez me mais ouve? bonito, né? Ouço perfeitamente. Tu me ouve? Ouço, Tu me vê? vejo. Infelizmente, Então, mas beleza. vejo. Boa noite. Boa noite, Cristiano Tudo bom, Plurrar, Ulisses? tudo bem? Tudo bom, Ulisses? Muito obrigado pelo convite. Lembrando, eu antes de tu entrar no ar, eu comentei que ia citar algumas coincidências, né, de hoje, algumas características coincidentes dessa edição do Bate-Papo Cultural, né? É a 30ª edição. Eu comecei o projeto no dia 11, né? No dia 11 de setembro, coisa de historiador, como nós somos, né? Como eu sou e tu também é, quer dizer, não é coincidência, 11 de setembro, né? E eu comecei também entrevistando uma historiadora, entrevistei, na verdade, uma jornalista que era mestranda em História pela UNB, a Carla Naira. E hoje, no 30º episódio desse projeto, eu entrevisto também o professor e historiador Cristiano Plurrar, de Campos do Goytacazes. É um projeto que me dá muita satisfação, porque a gente conhece e conversa com as pessoas, e as pessoas vêm com as suas histórias, e as suas mais diversas histórias e informações, né? Cristiano, inicialmente eu queria que tu nos contasse um pouco da tua trajetória, como é que tu chegou até a tua condição atual de professor, historiador em Campos do Goytacazes. Inicialmente, boa noite. Boa noite, Ulisses. Muito obrigado pelo convite. Eu sou gaúcho de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e em 2009, no dia 20 de janeiro de 2009, eu me mudei definitivamente para os Campos dos Goytacazes, por conta, na época, de uma pessoa que eu conheci pela internet. Eu fiquei casado com ela durante 8 anos e meio, pedi a separação, mas nesse período, desde 2014, sou professor do estado do Rio de Janeiro. Anteriormente eu atuei em escolas particulares aqui na cidade, né? E pós-separação eu não vi motivo para retornar para o Rio Grande do Sul. E o concurso que eu passei do estado foi em 2011, final de 2011, no dia da final do Mundial entre Barcelona e Santos. E fui chamado no final de 2013 e assumi o posto em fevereiro de 2014. E sigo desde então na rede pública estadual do Rio de Janeiro. Legal. Tu tem também eu andei pesquisando, tu tem publicações, né, fora da área da história. Assim como tu tem também publicações na área da história, sobre a história da cidade, não é isso? Quando eu cheguei aqui, Ulisses, no dia 20 de janeiro de 2009, eu desesperadamente saí procurando emprego em todos os cantos. Eu cheguei aqui com 3 publicações já.
uma na área da história do Rio Grande do Sul, e outras duas publicações na área literária. E no dia 20 de abril de 2009, eu comecei a trabalhar no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, onde eu fiquei durante 3 anos e 3 meses. Nesse período eu publiquei, em 2010, Campos Capital, os interesses econômicos e políticos distantes do povo, que tratava sobre uma possibilidade de Campos dos Goytacazes se elevar à categoria de capital de uma nova província, que se chamaria a província de Goytacazes, a ideia de 1855, e esse pensamento perdurou até o final do século XX, na década de 90, que obviamente não se concretizou. Depois disso, em 2011, eu escrevi o Preconceito Estampado, fui coautor junto com o José Vitor Nogueira Barreto, que na época era meu estagiário, que trata sobre o preconceito religioso em torno de religiões de matriz africana na cidade, focando no período de 1930, 45, 51, 54, era Vargas, né? E também lancei em 2014, dentro da história local, lancei o centenário do Colégio Bittencourt, uma instituição educacional privada, que completou 100 anos. Eu fui convidado para escrever um livro pelo Guilherme Bittencourt, o diretor e proprietário da instituição. Essas são as minhas obras dentro da história local, da história regional de Campos dos Goytacazes. Tirando isso, eu também, desculpa, eu também escrevi no Rio Grande do Sul, Memória Cidadã Vila Belga. Depois escrevi Sobre o Gostar, de contos, em 2006. 2008 escrevi Espasmos. Em 2011 eu participei da coletânea de contos, de poemas, chamado Antologia Poética. Em 2014, foi minha última publicação, um livro de poemas chamado Antes os Dentes Eram Brancos, pela editora Multifoco. Rapidamente falando. Rapidamente, mas teve que ter fôlego, porque é muita produção, né, cara? E me diz uma coisa, Cristiano. Sim. Esse ano de 2020, eu fui convidado também pelo Wellington, um grande nome na cultura campista, para participar do e-book chamado Revelações da Quarentena, onde nós escolhemos, entre nós participantes, foram mais de 20 autores, para escrever contos dentro desse trágico período que nós estamos vivendo. Interessante. E me diz uma coisa, no meio literário que tu comentou, né? Tem o historiográfico, que são essas produções que tu comentou, sobre o Campos dos Goytacazes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, etc. E tem também no meio literário. Como é que é o Cristiano no meio literário? O que tu produziu no meio literário? São as poesias? 2006, Contos, Sobre o Gostar. 2008, Espasmos. Sim. Essas duas obras foram lançadas de forma totalmente independente. Depois eu participei da Antologia Poética, e o último livro publicado foi em 2014, de poemas, Antes os Dentes Eram Brancos. Em que esses poemas, eles têm qual temática? Capaz, eu gosto muito de literatura marginal, né? Eu trabalho muito com cotidiano, marasmo, amores intensos e um tanto de promiscuidade. Olha! E me diz como é que está o cenário, como é que está a questão historiográfica em Campos dos Goytacazes? Como é que nos faça assim o relato da história da cidade? Inicialmente, antes de tu responder, eu quero saudar a Tânia Riela, que tá presente. Grande o Cláudio Tânia também está presente. E a Manu, que está aqui. E tem outras pessoas aqui, Mats Serpa.
A Yara Corta, tem várias Ex-aluna, pessoas aqui presentes, né? Que estão aqui a presentes, a Manu também. A Caís entrou agora, amiga Isso. virtual há mais de uma década, de São Paulo. Então, me comenta então um pouco dessa questão da história da cidade. Rapaz, assim, ó, a história daqui é riquíssima, né? O período colonial aqui foi colonial imperial, colocou a cidade, a região na historiografia nacional, né? Atualmente, bom, em 2012, eu, junto com Graziela Escocar e Carlos Freitas, eu fui um dos cofundadores do Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. Hoje, por conta de questões financeiras oriundas do poder público, a cultura sofre uma carência de investimento tremenda, né? Mas nós temos bons nomes aqui. A Graziela Escocar, ela é a atual diretora do Museu Histórico de Campos dos Goytacazes, faz um excelente trabalho. E o Arquivo Público Municipal, mesmo com as suas carências financeiras tremendas, promove uma extrema valorização da história local. Tu faz parte também de um clube de escritores, né? Da cidade. É a Associação de Autores e Autores Campistas. É mais um grupo de pessoas que escrevem aqui na cidade, né? Aqui em Campos dos Goytacazes existem duas academias, a Academia Campista de Letras e a Academia Pedralva de Letras, e esse grupo de autoras e autores, Associação de Autoras e Autores Campistas, surgiu recentemente e ele é composto principalmente por autoras de literatura infanto-juvenil. Daí eu tenho o Cristiano Pluhar lá para falar de uma forma mais solta sobre certas questões. E esse grupo, esse clube, essa associação, qual é a participação dela na cidade? Vocês fazem alguns eventos? Como é que funciona isso? Sem sombra de dúvidas. A associação participa das bienais do livro aqui na cidade, que até que esse ano deveria ocorrer, mas não ocorreu nem de forma virtual, não somente por conta da pandemia, mas por conta do desinteresse do Executivo Municipal. E o nosso novo projeto não é o nome, né, mas é uma geladeira cultural que vai ser posicionada numa região periférica na cidade, onde conterá livros para a leitura da população local, né? Esse é o projeto mais imediatista. Mas nós também colaboramos, nós criamos um projeto no mês do professor, onde nós atuamos junto à rede pública de educação e privada com lives, atualmente essa é a palavra da moda, né? Com lives trabalhando com alunos de, principalmente, ensino fundamental 1 e fundamental 2. Como é que a cidade viveu a pandemia, Cristiano? Ulisses, assim, ó, o pessoal talvez fique até um pouco revoltado comigo, né? Mas eu sou gaúcho, né, Ulisses? Mas eu falo muito mal de gaúcho, mas aqui o pessoal a ignorância impera, tá? Eu moro num bairro que fica uns 3 quilômetros do centro, mas é uma região onde classe média baixa, pobre, pobreza extrema, tá? Eu moro o quê? Umas 3 quadras, uns 300, menos de 300 metros de uma favela, tá? E a questão de incredibilidade da pandemia é vigente aqui. Tu ir em ambientes comerciais, tu encontrar pessoas sem máscara. Agora há pouco, faz o quê? Umas 2, 3 horas atrás, eu fui numa lan house, imprimi algumas coisas para minha esposa, daí tinha uma pessoa na minha frente sem máscara, dizendo que é da área da saúde e que hoje todo mundo que morre é por conta da Covid e que não é isso. Um negacionista
apoiador das ideias do atual governo federal, né? O que me deixa mais enraivecido é o fato dele ser um profissional da saúde, segundo ele, né? E se portar dessa forma em público. Não somente pelo fato dele não estar usando máscara, mas por ele negar a realidade que, creio eu, sendo verdade que ele atua na área da saúde, creio eu que ele enxergue todos os dias, né? Mas aqui o comércio, no início, teve uma grande paralisação, e agora, agora mesmo, com restrições que ressurgiram a partir da última segunda-feira, não mudou nada, não mudou nada. Transporte público lotado, os estabelecimentos comerciais lotados também, não houve nenhuma modificação. E o poder público... Sim, diga. E o poder público que permanecerá no poder até o dia 31 de dezembro, se diz muito eficaz, mas não, isso é aquela conversa, né? Eu jogo manchete, jogo uma notinha falsa lá, e o poder público que foi eleito em segundo turno, o filho do Antônio Garotinho, a família Garotinho aqui tem um poder gigantesco. Aqui o coronelismo impera, né, Ulisses, tá? Tipo, a compra de votos aqui é uma coisa muito comum, é uma coisa que eu nunca tinha presenciado. Eu sempre soube que existia, mas até alguém chegar para mim e falar, quer vender teu voto? Tá? Isso aconteceu na primeira eleição para deputado federal, para a presidência, quando a Dilma Rousseff se elegeu pela primeira vez, uma pessoa chegou para mim e ofereceram R$50 para votar no candidato a deputado estadual chamado Nescau. Eu prefiro Todd, né, cara? Tá? Mas ali eu entendi que, tipo, aqui é normal, entendeu? Aqui compra de voto é uma coisa normal. É uma região dominada por famílias, tá? A família Garotinho tem uma importância, tem uma relevância muito grande nisso. E tem a família Viana, que é um ex-prefeito aqui, que gastou mais do que... Recebia muito, isso no início do século XXI. Recebia muito, mas gastava mais do que recebia. E também, tipo, eu contrato o Ulisses para fazer um show para mim, que é R$100 mil. O Ulisses assina um recibo para mim de 300 mil, né? E tem uma outra família chamada família Bacelar, que ficou em terceiro lugar na eleição municipal, através de um candidato avulso, chamado Doutor Bruno. E a eleição ela foi para o segundo turno entre a família Garotinho e a família Viana. Essa questão eleitoral foi concluída ontem somente, por conta da chapa do Vladimir Garotinho, que foi o eleito, onde o seu vice não podia assumir por uma questão de que ele mantinha um emprego privado antes da sua candidatura, mas por unanimidade o TSE decidiu que a chapa estava liberada e concluiu-se a vitória da família Garotinho mais uma vez. Usando uma palavra bem comum nos dias atuais, dá para dizer então que a política em Campos do Goytacazes é complicada. Complicadíssimo, complicadíssimo. Aqui eu apoiei, eu sou petista, né? Eu não nego isso para ninguém, não tenho vergonha nenhuma disso, tenho muito orgulho, por sinal. E eu apoiei um ex-aluno meu, Gilberto Gomes, a candidato a vereador. Nós fizemos uma campanha aqui no meu bairro, que eu tenho relativo fácil acesso às comunidades aqui próximas, por conta da época que eu escrevi uma coluna chamada Nada Cult, aquela coisa comum que você não aguenta mais, que o resto é ridicularizar, no jornal Folha da Manhã. Depois, tá? Mas só para antecipar, através dessa coluna que eu consegui acesso a essa comunidade. E eu tenho livre acesso aos ambientes sinistros, ilegais da região,
mas ali o voto é comprado com grande facilidade. Não adianta eu te prometer, Ulisses, eu vou criar uma política de geração de emprego para jovens, se chega o João lá e oferece R$ 100 para comprar o voto e ponto final. Tá? Isso aí, infelizmente, é uma coisa muito corriqueira aqui. É o que a gente conhece, quando a gente pega um livro de história do ensino médio, por exemplo, e abre lá e ouve falar em voto a cabresto, tu pensa, mas era só naquela época. Pelo visto, não, né? Não, de forma alguma. Aqui, Ulisses, aqui é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, só perde para a capital em extensão territorial, né? Aqui hoje tem mais de 500 mil habitantes. A cidade é muito grande, muito grande. De onde eu estou, por exemplo, para eu sair dentro da cidade, para divisa com o Espírito Santo, eu estou 1h30. Eu ando 1h30 de carro para de Campos dos Goytacazes. Isso indo para o norte. Se eu for para o sul, onde é a Praia do Farol de Santo Tomé, eu estou mais de 40 quilômetros da praia. Tá? E essa expansão territorial gigantesca promove ainda mais essa questão de compra de votos, né? Tu deu uma introdução para o pessoal aí sobre uma experiência, digamos uma experiência literária que tu teve e que eu acredito que deveria voltar, que era a coluna Nada Cult. Fala um pouco sobre ela, do que ela tratava. Eu gostei. Repete para nós como é que é o slogan ou a chamada, né, da coluna, que eu achei excelente. A Nada Cult surgiu em 2006, tá? Um dia em Canoas, eu sentado na frente do computador vou criar um blog. Qual o nome? Nada Cult. E aquela coisa comum que você não aguenta mais e o que resta é ridicularizar, tá? Essa coluna... Genial! Obrigado. Essa coluna ela foi publicada durante 5 anos, todas as quartas-feiras no jornal Folha da Manhã, um grande jornal, o maior jornal da região norte fluminense. E eu tratava sobre o que eu queria, entendeu? O que eu queria, não tinha um assunto específico. Hoje eu quero falar de política, a semana que vem eu quero falar sobre um escritor X, quero falar sobre uma banda de rock que eu gosto, sobre movimento cultural. Não tinha ressalva alguma. E essa coluna ela simplesmente parou, Ulisses, por uma questão pessoal, extremamente particular, porque, sendo muito breve, tá? A minha separação, ela não foi algo simples. A decisão partiu de mim, e essa decisão não foi bem aceita, e por conta disso eu tive alguns problemas externos que não deveria acontecer. Tá? Não deveria acontecer. Hoje eu acredito fielmente que ela não retorne ao jornal. Não por conta dessa questão que eu estou te falando, mas por uma questão ideológica, onde o estilo Nada Cult, eu acho que ele não é mais tão bem-vindo dentro pelo proprietário do jornal, porque sem exaltação, sem ser convencido, não é para qualquer ouvido que eu tenho para dizer. Eu não tenho muitas palavras. Como eu repito, não é um narcisismo, não é porque o que eu falo Sim. É fantástico, não é nada disso. Não. Mas ele não vende, entendeu? Não vende. O meu público ele é restrito justamente por conta daquela coisa comum que você não aguenta mais e que resta ridicularizar. Eu acho que certos... Se a pessoa lê essa frase, repete com calma, repete devagar, vamos ver. Aquela coisa comum que você não aguenta mais e o que resta é ridicularizar. Se a pessoa ouve essa frase e ela entende a frase, ela tem que entender o que vem depois, né? O que vem depois não é algo, digamos assim, comum para quem, a Raquel, vamos fazer o blog da Cult, tipo, querem que volte, Raquel Fagundes, uma coluna que... Raquel Fagundes, é amiga também.
Obrigado por prestigiar. Era uma coluna que devia chamar atenção. Me diga uma coisa, como é que é a recepção do público leitor para a coluna? Cara, eu vou citar uma história que eu acho que resume bem. Um dia estava eu no centro de Campos dos Goytacazes, no restaurante almoçando lá numa boa. De repente, para um homem do meu lado e começa a falar algo aleatório. Eu falei, mas filha da... Desculpa não foi palavrão. Filha da mãe, né, eu conheço eu já li o que esse cara tá falando. Olhei para ele e falei, viu? Eu li a tua coluna. Era bem recebida. Mas também tinha críticas severas, principalmente a principal crítica foi, que eu fiquei muito feliz em ser criticado por isso, mas muito feliz, quando, há uns 4 anos atrás, aqui próximo de onde eu moro, uns 1 quilômetro daqui, um grupo chamado Direita Campos, que surgia na época, colocou um outdoor do atual presidente da República, na época, então, deputado federal, né? Mas um outdoor exaltando, chamando os apoiadores de patriotas, de soldados, e eu fiz uma crítica, escrevi um texto descendo o sarrafo, e ali eu recebi ofensas muito divertidas, né? Se chamar de petista, petralha, comunista, isso é uma coisa muito comum, né, Ulisses? Essa parte da receptividade, né, eu acho divertida, mas ela, infelizmente, foi pro contrário, ela surgiu efeito contrário, né? Porque eu escrevi vários textos criticando posicionamentos do então deputado federal Jair Bolsonaro, e também escrevi alguns textos criticando a postura do charlatão Olavo de Carvalho, né? E esses textos, infelizmente ou felizmente, foram os mais criticados de forma negativa. Mas eu fico pensando comigo às vezes, pô, cara, olha só, escreveu sobre essa gente está no poder hoje, né? Escreveu mal, escrevi errado, tá? Escrevi errado. Eu mostrei que o Olavo de Carvalho dizia que a Pepsi Cola era adoçada a partir de células de fetos humanos e não adiantou. Eu escrevi que o cara sobre a Terra plana e também não adiantou, né? O que passa a impressão às vezes é que, e eu me debato com isso, sabe? É que tu pegar um cara desses, vamos ao exemplo do Olavo de Carvalho, né? Pegar um Olavo de Carvalho e explicitar as coisas que ele diz e decompor as coisas que ele diz, até a pessoa que está lendo chegar na decomposição das coisas que ele diz, ela já leu as coisas que ele diz, que tu escreveu. Às vezes, ela para ali e ela não segue adiante. Então, me parece, às vezes, Cristiano, que isso se torna muito mais uma propaganda para esses caras. Sem dúvida. Provavelmente uma crítica. Porque o que tu espera, né? Que o cidadão leia o texto inteiro, certo? E lá no final veja a crítica e veja a decomposição do que o cara está dizendo. E às vezes o cara não vai até o final. Eu acredito, Ulisses, uma coisa que eu comento com, não só em sala de aula, mas em geral, faltam 22 anos para eu me aposentar no Estado. Ao longo desses 22 anos, eu vou ter que debater com alguém que vai me questionar que a Terra é plana, entendeu? Tá? Eu já questiono hoje com o pobre de direita, com o preto que é racista, com o preto que acha que vagabundo bom é vagabundo morto, que bandido bom é bandido morto. Esse tipo de coisa eu já questiono. Eu já sou questionado. Mas a Terra é plana ainda não. Pessoalmente não, só em âmbito virtual. Mas daqui a pouco vai acontecer isso. Humberto Eco, eu arrisco dizer que foi a última entrevista dele vivo. Ele disse que as redes sociais dão vozes aos idiotas. E é isso, né, cara? É isso, né? Eu escrevo lá que eu detesto preto.
daí o Ulisses curte, compartilha, daí a Maria curte, e assim vai, cara, e assim vai. Daí vai dizer, não, para com mimimi, porque todas as vidas importam. Daí é que nem o cara aí do Carrefour em Porto Alegre, que foi espancado até a morte. Não, mas ele era um cara problemático. Ele criava problemas no supermercado e tal, justificando o assassinato do cara, né? Exatamente. Uma narrativa que justifica uma atrocidade, né? E, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é as pessoas virem defender aquilo que a gente conhece como racismo estrutural. E aí, por exemplo, eu e tu, em momento algum vamos sofrer racismo por questões óbvias. Né? Por questões óbvias. Aí, um dia me perguntaram sobre isso, se eu acreditava em racismo estrutural. Eu falei, racismo estrutural não é questão de crença, é questão de existência. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu dei exemplo para a pessoa que foi o seguinte. Me cita num banco, quantos gerentes de conta brancos tu conhece? Tá. Agora me cita um gerente de conta negro, preto. Me diz um que tu conhece. Rapaz, eu tenho 39 anos e eu lembro. Aí, assim, eu lembro isso de uma racismo vez. estrutural. Eu lembro de ser atendido por um médico negro. Em 39 anos. Um clínico geral no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Depois disso, eu não recordo, não. Não existe, não. Mas eu nunca tive contato com outro médico negro ao longo de 39 anos. E eu comento muito com meus alunos, que, tipo, qual é o problema tu me chamar de alemão, de branco, papel, cor de papel? Eu não tem problema nenhum em relação a isso. Para mim, isso não me traz prejuízo algum. Exatamente. Mas agora, que nem teve um caso, não me lembro do estado, que um cara matou um policial com um tiro na cabeça, queima-roupa. Foi agora, foi semana passada. E as pessoas vieram, não, porque todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam, mas o cara tem que entender que eu, branco, o meu risco de passar por essas situações é pífio. É menor, é muito menor. Se eu chegar na favela agora, tá, e comprar algo para mim, e chegar a polícia na hora, a probabilidade, só se eu comprar uma quantidade absurda, mas a probabilidade de eu ser conduzido a uma delegacia é ridícula. É ridícula. Exatamente. Eu falo isso, infelizmente, por experiência própria. Tá? Já vi coisas acontecerem em ambientes, a gente... Não, e às vezes o que mais impressiona também, cara, Cristiano, é a narrativa que se vai contra, né? Que tenta negar todos esses aspectos da vida que a gente está vivendo. Pô, se tu fizer uma retrospectiva de 2020, além da pandemia, tirando a pandemia de lado, tu tem, por exemplo, uma série de assassinatos de pessoas pretas no transcorrer do ano. Quase, ou mais de um por mês, talvez. Aí tu tem destaques, né? George Floyd, José Alberto aqui no Carrefour, agora uma mulher agora aqui num bairro aqui em Porto Alegre, uma líder comunitária, tem crianças em vilas pelo Brasil afora. Quer dizer, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, esse ano, 22 crianças perderam a vida através de atitudes oriundas da Polícia Militar. Agora foi semana passada, hoje é sexta. Foi essa semana, duas primas, acho que 5 e 7 anos de idade, morreram por conta de um tiro de fuzil. Tá? Outra coisa que tem que ser pensada drasticamente é essa política antidrogas que nós temos. Essa política de segurança antidrogas, ela é completamente ela é irreal, ela é um absurdo. Porque esses dias aqui na cidade aqui existe um bairro chamado Pelinca, tá? É um bairro nobre. Tá? E daí pegaram do apartamento de um guri aí de 21, 22 anos, mas pegaram uma rica de droga. Daí, tipo,
Jovem que vendia drogas. Não, jovem que vendia drogas não, ele é traficante, né, cara? Ele é traficante. Porque você escolheu preto na favela, eles vão colocar CP de 39 anos, professor do Estado. É surreal essa questão. É surreal. Claro, porque por trás dessa narrativa tem o tipo de palavra que tu usa, dependendo do agente. Se o agente é branco, como tu disse, vendedor de drogas, jovem aliciador, jovem que vendia drogas. Se é preto, não, é traficante, não sei o que, não sei o que. Até, sabe? Então, é uma narrativa que se coloca através de palavras específicas para agentes determinados. Eu só uso algumas palavras para determinadas pessoas, para determinados grupos sociais. E isso, cara, mostra o quanto a nossa imprensa não é isenta. Não, mas fala que isento caramba, né, meu? Não, sem isenção nenhuma. Eu nunca tinha morado no interior. Nunca tinha morado. Espero nunca mais morar, tá? Nunca mais morar. Mas porque, tipo, aqui eu brinco o seguinte, cara, que o meu sonho é se chamar de doutor. Mas eu não preciso ter doutorado. Porque se me chamarem de doutor, vai significar que eu tenho dinheiro, tá? Tipo, ó, o doutor Cristiano tem dinheiro. Aqui o sobrenome fala muito alto. Eu me lembro logo que eu cheguei aqui na cidade, eu fui dar uma palestra na Academia Campista de Letras pelo Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Aí tá, falei lá e tal. No final chegou uma senhora e perguntou para mim, qual é o teu sobrenome? Eu falei, meu sobrenome, de onde é que é o L e tal. E ela perguntou, conhece o sobrenome X? Porque a minha família é de Bagé. Eu falei, não, nunca ouvi falar. Hoje em dia as pessoas não sabem o que é importante. Daí encontrei essa mulher comprando jornal fiado na banca de revista, tá? Mas ela se mantém, ela mantém o status dela através de um sobrenome que não quer dizer porcaria nenhuma, tá? Eu brinco aqui, tipo, o plural, que pomposo, né? Mas o pessoal não sabe que meu avô veio da Rússia em 1916. Sabe lá por quê? Porque eu não consigo descobrir os motivos, porque ele faleceu quando meu pai tinha 4 anos de idade, tá? Em 1947. Mas, tipo, não, é russo. O cara não sabe que a Rússia, em 1916, passava por um processo revolucionário, estava prestes a um processo revolucionário, e o país estava extremamente quebrado, economicamente falando. E as pessoas não sabem isso. Uma coisa que eu vejo muito sério, Liz, é que as pessoas elas não têm ideologia política. Elas não sabem o que é ideologia política. Porque eu voto por ideologia política. Tá? Simples assim. Eu tenho certeza absoluta que tu também carrega a mesma opinião. Mas as pessoas aqui não. Não só aqui, né? Porque aí no Rio Grande do Sul os caras votaram num governador que dizia que... quando foi falado sobre a questão de fazer de passar de um governo para o outro, faltou a palavra agora. Transição. Transição é transição, por isso que se chama transição. Esse é o povo politizado, né? O povo mais politizado de todos. Mas aqui é a mesma coisa, cara. Aqui no Rio Grande do Sul, votou-se num governador que mandou o magistério buscar o piso numa loja de materiais de construção. Esse é o nível do respeito. Esse é o nível como tu disse, da politização do povo gaúcho. Não, mas Ulisses, nós professores, nós somos cada vez mais ridicularizados. Esses dias eu estava vendo no Dia da Consciência Negra. Não me lembro qual canal que eu estava vendo uma negra falando sobre o negro no funcionalismo público. Ela falou, não, porque o negro hoje no funcionalismo público, ele ocupa cargos de baixo escalão, como enfermagem e professores. Eu falei, além de eu ser comunista, doutrinador, agora eu virei baixo escalão também, né, cara? E tu encontra um que outro aluno que simplesmente olha a televisão e... É que o povo gosta de votar em quem vai vencer, né? Tipo, se o cara vai vencer, eu voto... Eu encontro alguns alunos que, tipo, comunista doutrinador.
o não entendimento de que a política ela está intrínseca, ela é extremamente responsável se tu comeu, se hoje de meio-dia o Ulisses comeu um ovo cozido, ou se comeu só arroz, ou se o Ulisses comeu um bife de filé mignon. Os caras não conseguem entender isso. Não conseguem entender isso. As pessoas têm que entender, de uma vez por todas, que falar que política não é só partido político. Política é ação diária. Política vem de polis. Política é coisa da polis, é tratar a polis, é viver, é discutir a vida na polis. Política vem daí. Se tu não entender política como sendo isso, porque o partidário vem depois. É outra etapa. É outro momento. Se tu não entender política como sendo uma coisa da polis, da cidade, tu não entendeu nada. Rapaz, assim, eu vejo aqui a questão educacional, estou falando do alunado, né? Um alunado, sem comparativo, sem comparar com o alunado do Rio Grande do Sul, que eu tive experiência também. Mas essa gurizada, ela simplesmente segue a tendência de tipo, eu vou votar no Ulisses, porque o Ulisses vai me conseguir um emprego. Tá? O rouba mais faz aqui é muito tipo, que legal, né? A Rosinha, a esposa do garotinho que governou durante 2 mandatos aqui, roubou mais fez. E isso fez com que a esquerda aqui na última eleição, a candidatura petista, ela não conseguiu, ela não fez 5 mil votos para o executivo. Daí o PSOL, que veio com uma guria nova, a professora Natália, fez um pouco mais de 11 mil votos. E foi considerado, nossa senhora, é a gurizada. Eu costumo dizer, né, Ulisses, que nós, quando éramos guris, 16, 17, 18, 20 anos, nós éramos petistas. Hoje essa gurizada é da mesma faixa etária, não. Essa gurizada acredita no PSOL, mas independente de acreditar no partido A ou B, eles não têm poder de atuação ampliado. É uma coisa extremamente reducionista. Eles não têm uma coisa, em grande parte, eu concordo contigo, que é ser orgânico. O que é ser orgânico? É viver a vida do partido, é trabalhar, é fazer a coisa acontecer. Não adianta nada eu só chegar no dia da eleição com a bandeirinha lá, do partido que for, votar e ir para casa. Política não é só isso. O votar em A, B, C ou D é um detalhe mínimo de um cenário político muito grande, com várias variáveis, como a gente diz. Então eu acho que isso não é uma coisa tão simples quanto se imagina. E tu encontra hoje em dia uma gurizada um pouquinho mais velha, eu falo um pouquinho mais velha, eu falo 24, 25 anos, que abandonou os partidos de esquerda por estar de saco cheio com essas pautas identitárias, a favor da legalização da maconha, a favor do aborto, a favor do pronome neutro. Eu já comentei contigo sobre a questão do pronome neutro. Esses caras estão de saco cheio disso. Mas daí, esses caras estão de saco cheio disso e abandonaram a pauta da esquerda e volta e meia ainda dá um votinho na direita ali. Pô, tem cara que tem conhecido meu, guri novo, que votou no PSDB para vereador. E diz que não, para vereador eu não ligo para partido. Então é essa questão. Eu, infelizmente, eu não tenho capacidade intelectual, hoje, pelo menos, de compreender os erros os erros eu compreendo, mas como reverter esses erros e transformá-los em acertos. Nós nos afastamos do povo de uma forma tão grande, e aqui absurda. Em Campos dos Goytacazes, há 3 mandatos, há 3 eleições a esquerda não elege um vereador. E o último que se elegeu, ele saiu do PT, foi para a rede e hoje está no PL. Eu chamo ele, eu me lembro na última eleição, ele me disse: "Ei, professor, eu vou votar em mim." Eu falei: "Não, voto em ti não, voto em ti não." Eu o chamo abertamente de traidor ideológico. Tá? E isso, hoje, aqui na cidade, eu não consigo ver
a esquerda elegendo o executivo, nem pensar, mas não consigo ver ela chegando no legislativo. Teve o candidato mais votado aqui da esquerda, ele fez quase 3 mil votos, ele não se elegeu. Daí do outro, um mandato coletivo, uma candidatura coletiva por outro partido de esquerda fez 1.800 votos, não se elegeu. Mas um dos partidos era qual coligação? PSOL e UP. E o outro partido era PT e PT. Não adianta, cara, não adianta, não consegue se eleger. Infelizmente não se elege. O que eu costumo dizer, eu digo com maior tranquilidade que o que importa fundamentalmente é a questão de classe. Eu acho que identitar a questão de gênero é importante, eu acho, mas fundamentalmente o que interessa é classe. Porque tu tem, por exemplo, as pessoas, as mais diversas condições sociais, seja negro ou gay, ou o que tu quer que seja, conservadores. Tem vários. Exemplo que não falta. Então, o que define mesmo, para mim, é a questão de classe. Tá? Eu reconheci enquanto trabalhador. Cristiano, me diz uma coisa. Onde tu pensa em estar daqui a 20 anos? 2040, Ulisses? Vai faltar 2 anos para me aposentar, né, Ulisses? Hoje, Ulisses, assim, ó, eu tô livre dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário público, como eu te falei. A minha atual esposa é professora também, e nós temos um acordo dela tentar concurso público dentro do estado. Porque daí eu consigo, não de hoje para amanhã, mas eu consigo me transferir para certos lugares para dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu não penso a curto prazo em voltar para o Rio Grande do Sul. Tá? Então eu acredito, Ulisses, sem fazer uma previsão, mas eu acredito que eu estarei por aqui. Só não quero morrer aqui. Não quero morrer aqui. Eu não gosto do o campista que me perdoe, mas eu não gosto daqui. Eu não gosto do estado do Rio de Janeiro. Eu até acredito que eu tinha uma visão diferente do estado do Rio de Janeiro. E acredito que o pessoal do Sul também tenha. O pessoal, não, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é uma piada. São 94 municípios que, se bem no Rio Grande do Sul, acho que são quase 500, né? Mas são 94 municípios. Desses 94, 92 depende de royalties. Tá? Uma produção industrial ou ridícula ou inexistente. Tá? Que muitas cidades dominadas por famílias, nem tem uma cidade aqui chamada Quissamã. Quissamã é dominada pela família Carneiro há mais de 200 anos. 200 anos. Tá? Esses caras, eles não estão no poder, eles perderam agora, mas voltam daqui a pouco. Tá? Então eu me vejo permanecendo na região sudeste do Brasil. Tá? Minha esposa, ela é de uma cidade chamada Atílio Viváqua, no interior do Espírito Santo, próximo a Cachoeira de Itapemirim, uma cidade extremamente pequena, tem acho que menos de 8 mil habitantes. Eu não gosto do estado do Espírito Santo, não, cara. A região sudeste, para mim, tipo, Minas Gerais é um lugar muito legal, muito legal. Ouro Preto, por exemplo, Belo Horizonte eu infelizmente não conheço, mas Ouro Preto é um lugar fantástico, tenho muita vontade de morar em Minas Gerais. Em São Paulo eu gostaria muito de morar em São Paulo capital, mas para morar em São Paulo capital eu tenho que ter um potencial econômico que hoje eu não tenho. Se é para ter o que eu tenho hoje aqui lá, então infelizmente está bom aqui, entendeu? Me diz me responde uma pergunta, Cristiano. Quem é Cristiano Plurrar? Colorado fanático, filho do Clênio e da Carmelita, uns pais fantásticos que fizeram de tudo para me proporcionar o meu currículo todo o meu currículo é graças ao meu pai e à minha mãe. Tá? Um apaixonadíssimo pela Adriana Gomes Machado, a minha esposa. Pai da Amelie, da minha gata, e do Beethoven, o meu cachorro.
E um porra louca, Ulisses. Um porra louca que não vai deixar de ser porra louca nunca. É aquela coisa, é nada cult, é aquela coisa comum que você não aguenta mais, que o resto é ridicularizar, entendeu? Eu vou te fazer uma sugestão. Volta com o Nada Cult, cara. Volta com o Nada Cult, porque a gente precisa. Agradeço pelo teu comentário. Ela nunca morreu, Ulisses. Ela tá dormindo um pouquinho, mas morrer nunca morreu. Então acorda, então. Acordarei. Eu quero agradecer o historiador professor Cristiano Plurrar por ter participado da 30ª edição do Bate-Papo Cultural, programa de entrevistas que eu estou fazendo desde 11 de setembro, aqui nesse Instagram. Dizer que segunda-feira eu vou entrevistar o guitarrista da banda Gladiator, Ivan Santos, às 8 horas. E nós temos esse ano, mais 3 entrevistas, mais 4 entrevistas a partir da próxima semana. E aí a gente entra em férias, tentar pelo menos descansar um pouquinho, e aí a gente retorna com o programa com o Bate-Papo Cultural em 2021 com muitas novidades. Cristiano, muito obrigado, até uma próxima. E uma pergunta para encerrar. Que pergunta que eu não te fiz que tu queria que tenha respondido? Ulisses. Bom, já falei do Inter, falei dos meus pais, falei da mulher, falei do gato, do cachorro. Esses tempos atrás eu participei de uma entrevista e me perguntaram, Ulisses, uma música do Paulinho Mosca, né? O que você faria se só lhe restasse um dia? E daí eu respondi, eu me enlouqueceria fervorosamente. Eu repito a resposta mesmo sem ser perguntado. Tu enlouqueceria mais ainda. Ainda mais. Grande Cristiano. Satisfação, amigo. Igualmente. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que participaram no chat aqui. Não pude ler todas as perguntas, as falas de vocês, mas muito obrigado por todos. E até segunda-feira, às 8 horas, conversando com o Ivan Santos, guitarrista da Gladiator. Valeu, Cristiano. Satisfação e abraço. Até mais.